Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é hormônios vegetais. Vamos entender melhor esse tema? Os hormônios vegetais são substâncias produzidas pela planta para o seu próprio desenvolvimento, crescimento, amadurecimento, germinação das sementes. E muitas dessas substâncias atuam em células específicas da produção por esse vegetal. Então, se você consegue otimizar essa produção desse hormônio, você consegue também aumentar a produtividade dessas plantas. Os hormônios vegetais também são chamados de fito-hormônios, portanto, hormônios produzidos naturalmente pela planta que podem ser melhorados em algumas condições para aumento da sua produtividade. Vamos conhecê-los? Os hormônios vegetais têm uma grande importância para a indústria de alimentos porque sempre se tem o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir perdas. O Brasil é um dos países que mais descarta matéria orgânica, principalmente relacionado ao lixo orgânico de alimentos. Se você tem um estudo da ação desses hormônios, você pode também aumentar, além da produtividade, a variedade desses alimentos. Esses alimentos serão mais resistentes? Demoram mais tempo para a maturação? Como que eu posso fazer o transporte da melhor maneira a fim de evitar essas perdas? O tempo de conservação de alguns produtos vegetais também sofre influência a partir do estudo dos hormônios. Quando você tem uma melhor produtividade, uma maior variedade, você também consegue reduzir custos. É muito comum em períodos de seca ou de intensa chuva haja alteração no preço dos alimentos. Você já foi no mercado em alguma época de chuva em que não tinha algum vegetal de interesse? Você conferiu aquela plaquinha que diz como esse preço aumentou, como esse preço está diferenciado em uma situação normal. Então, isso tem a ver com a produtividade do alimento. Então, você ter uma previsão sobre esse processo, a produção desse alimento, os custos, você consegue, então, ter uma maior redução de custos relacionados ao estudo desses hormônios. Tipos de hormônio. Auxina. A auxina, ela promove o crescimento e alongamento celular. Este hormônio está muito relacionado ao crescimento da planta. Ele está presente em folhas, caules, sementes em desenvolvimento. A auxina, ela acaba tendo a estimulação do crescimento. Então, as plantas que são estimuladas com esse tipo de hormônio acabam tendo até frutos sem sementes e poucos ramos laterais, porque o objetivo é o crescimento da planta. Esse hormônio também está relacionado à queda de folhas, flores e frutos velhos. Estruturas que não são mais utilizáveis pela planta têm a sua queda acentuada pela ação desse hormônio. Um outro hormônio está relacionado ao amadurecimento e à germinação da semente, que é a giberelina. Esses hormônios são produzidos nas folhas e tecidas jovens do caule. Nas sementes e germinação dos frutos também observa-se grande quantidade desse hormônio. Quando você tem a produção desse hormônio, você propicia o rápido crescimento do caule. E observe a imagem, aqui nós temos uma semente germinando. A germinação acontece principalmente pela ação da giberelina. Um outro hormônio é a citocinina. A citocinina, ela é muito presente na extremidade das raízes. Ela atua em regiões de intensa divisão celular. Sementes de germinação, frutos, folhas em desenvolvimento têm uma grande presença desse hormônio. Observe a imagem, aqui nós temos o desenvolvimento das raízes. Quando você observa esse grande desenvolvimento da raiz, ele está relacionado à alta produtividade desse hormônio nessa parte da planta. A citocinina acaba atuando também como regulador do crescimento vegetal. Ácido abscísico, outro tipo de hormônio vegetal. Esse hormônio aqui, diferentemente dos outros, não atua no crescimento da planta. Pelo contrário, ele inibe o crescimento da planta. Há situações em que a planta precisa ficar em estado de repouso, ou chamado dormência. Situações de seca, quando situações não estão muito possíveis e prováveis para o seu desenvolvimento, essa planta atinge esse processo chamado de dormência. Nesse momento, nós temos a atuação do ácido abscísico. Ele é produzido principalmente nas folhas, na extremidade da raiz e do caule. Ela inibe o crescimento da planta e provoca a dormência das gemas e das sementes. A semente não vai germinar enquanto não estiver em condições favoráveis. Ele também interfere no envelhecimento das folhas, flores e frutos e fechamentos dos estômatos para não se perder água. É muito comum que plantas de região seca
tem uma alta produtividade do ácido abscísico. Etileno, o único hormônio que é gás, ele é em estado gasoso. O etileno ele está relacionado ao amadurecimento dos frutos. Observe a imagem. Já viu uma banana madurinha assim? Toda pretinha em volta, significa que esse fruto está maduro. Que hormônio que atua sobre ele? É o etileno. O etileno não atua só na planta em seu estado natural. Mesmo depois você retirando esse fruto, ele continua sendo atuante. Por isso que os frutos também amadurecem fora da planta. Por ser um gás, ele apresenta uma grande facilidade de distribuição pelas estruturas vegetais. E além do amadurecimento dos frutos, nós temos o etileno na promoção da queda das folhas. Por ser um gás, o etileno tem a sua atuação inibida pela baixa temperatura, ou seja, baixas temperaturas, você não tem uma boa distribuição desse gás. Então, uma estratégia para se diminuir a velocidade do amadurecimento dos frutos é congelá-los ou colocá-los em refrigeradores. Por isso que o transporte que acontece em nosso país, principalmente de malha rodoviária, que é como é feito o transporte dos alimentos, são em câmaras refrigeradas para que não haja o amadurecimento precoce desse fruto, para que não chegue em situações já em decomposição nos supermercados. Então, por ser um hormônio gasoso, as baixas temperaturas inibem a sua liberação. Para as frutas durarem mais tempo, portanto, nós colocamos na geladeira. Uma outra estratégia é não colocar as frutas dentro de sacos e deixar fora da geladeira. Porque se você coloca o fruto dentro de sacos, fora da geladeira, você ainda aumenta a distribuição, a velocidade de distribuição desse gás, o que faz com que as plantas e os frutos amadureçam mais rapidamente. Vamos assistir um vídeo sobre hormônios vegetais. No mercado, encontramos frutas verdes, maduras e às vezes até um pouco passadas. Mas você já pensou em como as frutas amadurecem estando fora do pé? As frutas são organismos vivos e muitas não precisam da planta-mãe para manter sua maquinaria bioquímica funcionando. As frutas climatéricas são aquelas que podem ser colhidas verdes e vão amadurecer depois. A respiração delas e a produção de etileno aumentam bastante durante o amadurecimento. E alguns exemplos são o abacate, o melão, a maçã, a pera e a banana. Já as frutas não climatéricas apresentam um declínio na taxa respiratória após serem colhidas. Elas também não produzem grandes quantidades de etileno e não respondem ao etileno externo. Frutas desse grupo não devem ser colhidas antes de sua maturação, porque após a sua colheita, elas geralmente entram em processo de senescência, ou seja, elas vão estragar sem ficarem gostosas antes. Por isso, morangos, abacaxi, figo e citros precisam ser colhidos já maduros. O etileno é um gás composto por carbonos e hidrogênios e ocorre naturalmente nas plantas. As frutas amadurecem ao receber esse sinal do aumento da produção de etileno. Um machucado pode levar ao aumento do etileno produzido. Por isso, colher uma fruta pode fazer com que o amadurecimento dela comece. Nesse processo, a clorofila, que dá a coloração verde aos frutos, é degradada. Ocorre a produção de carotenoides e antocianinas, que são responsáveis pelas cores mais amarelas e avermelhadas. Acontece também a produção de óleos essenciais e componentes de aroma e sabor. A atividade das enzimas que degradam a parede celular aumenta, fazendo com que a fruta passe de rígida para mais macia. O desenvolvimento do sabor é devido ao aumento geral da doçura. Ele se dá com a quebra de polissacarídeos, como o amido, em outros açúcares. Mas se você está querendo que uma fruta amadureça mais rápido, você pode usar bananas. As bananas que estão amadurecendo produzem bastante etileno. Como ele é um gás, ele vai afetar outras frutas que estão por perto. Você pode colocar bananas junto com peras verdes em um saco de papel. Assim, o etileno da banana irá sinalizar o amadurecimento da pera. O saco de papel vai segurar o etileno, mas também vai permitir que as frutas respirem e produzam as enzimas necessárias para amadurecer. Vamos realizar alguns exercícios sobre o tema? A auxina é um fito-hormônio que atua controlando diversas atividades da planta. Marque a alternativa em que estão descritos apenas os efeitos da auxina no vegetal. Letra A. Dominância apical e fototropismo. Vamos lembrar dos estudos lá do 6º ano? O que é fototropismo? É o crescimento em direção à luz. Dominância apical é na extremidade da planta. Crescimento. B.
Estimula o desenvolvimento das gemas laterais e promove a dominância apical? C. Maturação de frutos e queda das folhas? D. Inibe o crescimento e promove a dormência das sementes? Ou letra E. Estimula o desenvolvimento das gemas laterais e promove a dormência das sementes? Qual é a nossa resposta correta? Letra A. Auxina e inibe o desenvolvimento das gemas laterais, promovendo assim a dominância apical, que é o crescimento na região de ápice. E também nós temos relacionado ao fototropismo, que é o crescimento em direção à luz. Atua no crescimento e auxina. 2. Carros frigoríficos são usados para transportar frutos a grandes distâncias sem que amadureçam. Isso é possível, pois a baixa temperatura, letra A, acelera o processo de respiração e aumenta a auxina? Inibe a síntese do gás etileno e reduz a respiração? Letra C. Aumenta a quantidade de ácidos e interrompe a fotossíntese? Letra D. Inibe a decomposição de clorofila e aumenta a produção de etileno? Letra E. Inibe a respiração e acelera a fotossíntese? Nossa resposta correta é a letra B. Por ser um hormônio gasoso, as baixas temperaturas inibem a liberação do etileno. Chegou a hora de você aparecer na TV. Vamos fazer um experimento sobre a maturação desse vegetal? Vamos utilizar a banana como exemplo. Você pode colocar as bananas maduras próximas de algum alimento que está verde, de algum fruto ainda verde. Faça a anotação. A fruta sem a banana madura próxima e a fruta com as bananas maduras próximas. Você vai verificar alguma diferença? Registre tudo, grave um vídeo e mande para a gente no telefone que está na sua tela. Bem, essa foi a nossa aula sobre hormônios vegetais. Até uma próxima, pessoal!